A primeira leitura do profeta Isaías mostra que o Senhor nos escolhe, o Senhor nos elege. E aí nós cantamos no refrão do Salmo, confirmando isso. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu. No entanto, quando o Senhor nos escolhe, nos elege, assumimos para com Ele um compromisso. Como nós vimos agora na narrativa do Evangelho de João, que acabamos de ouvir. Aqueles que sentaram à mesa com Jesus, foi aqueles que Ele escolheu, que Ele elegeu e que Ele quis que estivesse com Ele. Não convidamos qualquer pessoa a sentar à mesa conosco, não é verdade? Convidamos para sentar à mesa conosco as pessoas que nos são caras, com as quais estabelecemos uma relação de proximidade, de afetividade. Ontem no Evangelho nós vimos que Jesus foi a Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro, o qual ele tinha ressuscitado. E em agradecimento por tudo que Jesus fez à família, Marta o convidou e serviu um banquete. Evidenciando isso, convidamos para estar conosco, para sentar à mesa conosco as pessoas que amamos, com as quais estabelecemos relações afetivas. E é muito interessante que Jesus, estando com os discípulos, aquela ceia, faz uma declaração: um entre vós me há de trair. Caríssimos, o Evangelho de hoje tem muitos elementos que nos convida a refletir a nossa vida e a nossa relação com o Senhor. Próximo de Jesus estava o discípulo amado. E Pedro faz sinal para ele, para perguntar a Jesus quem o iria trair. O discípulo amado, diz a narrativa de João, reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. Olha que atitude bonita. Uma ação de afeto, de carinho, de amor. Ninguém reclina a cabeça sobre o nosso peito se não for uma pessoa de relação afetuosa. O discípulo amado narrado no Evangelho de hoje é o próprio João. E João reclina a cabeça sobre o peito de Jesus e ele pergunta: Senhor, quem vai te trair? Jesus diz: aquele com o qual eu entregar o pão com o molho. Em seguida Jesus molha o pão no molho e dá para Judas. Naquele momento Judas sai para cumprir aquilo ao qual ele estava designado. Aqui, caríssimos, há elementos muito importantes, porque Jesus vai dizer para os discípulos que para onde ele vai, os discípulos não conhecem o caminho. Pedro diz: Senhor, para onde vais? Onde fores, eu também irei. Pedro está determinado. E Jesus diz: para onde eu vou, Pedro? Tu não podes ir agora, porém irás depois. E Pedro diz para o Senhor: Senhor, eu te seguirei, mesmo que tenha que dar a própria vida por amor a ti, por amor ao reino. Pedro está determinado naquele momento. E Jesus lhe diz: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. E aí, caríssimos, a narrativa do Evangelho para aqui. Nós vamos ver depois, na sequência, que quando Jesus é capturado por aqueles que Judas o entregou, vendendo por 30 moedas de prata, Pedro é um dos que entra no reduto onde Jesus estava para ser julgado, e é reconhecido. E perguntam para Pedro: acaso não és do grupo deste homem? Pedro nega por 3 vezes. E o galo canta. Naquele momento que o galo canta, Pedro lembra das palavras do Senhor:
e arrependido chora amargamente por ter negado o Mestre. E ali Pedro compreende a sua missão. Caríssimos, há aqui algo muito importante. Duas figuras se destacam. Judas, o Iscariotes, que teve a oportunidade de se arrepender e voltar ao Senhor e não fez. Traiu Jesus e não soube lidar com a traição, com o fato de ter negado o próprio Mestre. E tem a figura de Pedro, que negou o Senhor, mas que chorou amargamente por ter negado. Quantas vezes também nós negamos o Senhor e até traímos na nossa fé. Mas se nós voltarmos para o Senhor, Ele nos acolhe com misericórdia, com amor. Pedro não havia no início compreendido o que Jesus havia dito. Para onde vou, vós não podeis ir agora, mas depois sim irás. E o caminho que Jesus fez, também depois foi percorrido por Pedro. É tanto que no momento da sua crucifixão, Pedro disse para aqueles que o iria crucificar: eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. E aí Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Você já viram essa imagem de Pedro? É rara. Em Roma, na Via Ápia, a via mais antiga de Roma, tem uma igreja chamada Quo Vadis, uma capela muito pequena. É metade dessa igreja aqui. No fundo desta igreja, lá na Via Ápia, na igreja chamada Quo Vadis, tem uma imagem de Pedro crucificado de cabeça para baixo. Por que a igreja chama Quo Vadis? Pedro estava a sair pela Via Ápia de Roma quando começou a perseguição aos cristãos, sobretudo aos seguidores, aos apóstolos. Pedro estava saindo pela Via Ápia e encontra Jesus numa aparição. E Pedro pergunta para Jesus: mestre, aonde vais? Jesus, na aparição, contemplando Pedro nos olhos, lhe diz: volto a Roma para ser crucificado de novo. A pergunta de Pedro em latim significa: Quo vadis? Onde vais? Do latim significa isso: Quo vadis? Onde vais, Senhor? E aí Jesus responde para Pedro: volta a Roma para ser crucificado de novo. E naquele momento Pedro compreende o projeto de Deus para ele, e que a sua hora havia chegado. Então ele volta para Roma e lá é crucificado de cabeça para baixo. E aí na vida de Pedro se cumpre aquilo que o Senhor havia dito: vós ireis trilhar o caminho que eu estou trilhando, mas não agora. Então, na vida de Pedro, como de todos os discípulos, se cumpriram a palavra do Senhor. E Pedro entrega a vida por amor. Uma outra figura que merece destaque é a figura de João, discípulo amado. Há quem diga que, se fosse o autor do Evangelho, também colocava o título de discípulo amado para João, porque ele está falando dele mesmo. Mas João não fica nas palavras. A prova de fato de que João é o discípulo amado é que depois que Jesus faz todo o caminho até o Calvário, quando é crucificado, existem 3 figuras aos pés da cruz: Maria, sua mãe, Maria Madalena e o discípulo amado. Então, quando João diz dele mesmo ser o discípulo amado, ele não está apenas declarando em palavras, ele revela este amor na prática. No momento do Calvário, no momento em que Jesus está lá entregando a vida, dando o seu último suspiro, quem está aos pés da cruz? É somente quem ama
de verdade. E lá está o discípulo amado, lá está João. Depois um outro episódio que mostra a figura de João em destaque, que é próprio de quem ama, é quando Maria Madalena vai ao sepulcro, e nós vamos ver isso no domingo da ressurreição. Maria chega e diz para Pedro: tiraram o Senhor do sepulcro, não sei onde o puseram. Sai correndo Pedro e o discípulo amado. E quem primeiro chega ao túmulo é o discípulo amado. Quem ama tem pressa. Então o Evangelho vai dando evidências de fato de que João não é apenas em palavras que ama o Senhor, mas em gestos concretos de amor. Portanto, caríssimos, estamos vivendo esse momento importante, terça-feira da Semana Santa, nos preparando. Após a missa faremos a caminhada com Nossa Senhora das Dores. Queremos refletir também neste caminho sobre nossas ações concretas de amor a Jesus. Sejamos homens e mulheres capazes de declarar o amor, não só com palavras, mas em obras e gestos concretos, como discípulo amado. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.